Aleluia, nós te damos graças, Senhor. Nós te exaltamos, te louvamos, bendizemos, Senhor. Há um lugar desejado pelo Senhor, e esse lugar é o nosso coração. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós, onde Ele possa habitar para sempre. Obrigado, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quero sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a todos vocês nessa noite de culto ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus e na certeza de que o Senhor Ele se faz presente e Ele vai sim derramar do seu amor, da sua graça sobre nós nessa noite. Isso. Então hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quem veio com expectativa para aprender mais aqui hoje? Amém? Então, amados, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Essa é a vontade dele. Foi Ele mesmo quem determinou isso. Ele é um Deus que sempre quis se fazer conhecido. Por isso Ele se revela através da sua palavra e através do seu Espírito. Amém? E eu creio que nessa noite você pode, trazer toda a sua mente, toda a sua atenção para a palavra que vai ser ministrada, mas você pode contar também com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pois Ele está aqui para nos ajudar a entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Não só basta ouvir o Senhor, mas precisamos ouvir e entender o que Deus está falando. Amém? Então, prepara o teu coração, aquieta mesmo a sua mente, a sua alma. Eu queria pedir para você silenciar as notificações aí no seu celular, porque eu creio que nesse momento nós vamos receber notificações de Deus. Amém? Nós vamos receber alertas do Senhor e nós devemos estar atentos àquilo que Deus vai falar conosco através da vida do ministro nessa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, ao ensino sobre ministério prático, sobre a nossa prática no ministério. E o tema desse mês está sendo: a fé sem obras é morta. Amém? Então, uma das coisas que já chegou como revelação mesmo ao meu coração, que não é difícil entender quem está em fé ou quem não está. Amém? Porque quem está em fé, ele vai estar se movendo, fazendo alguma coisa. E isso não é para nós estarmos aqui julgando ninguém, mas de fato para que nós venhamos a cada vez mais fortalecer essas pessoas na fé, injetar fé nessas pessoas para que elas possam se mover e fazer algo para o Senhor. Amém? Então eu já queria chamar o ministro da noite. Eu quero orar por o culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada nesse lugar. Nós exaltamos o teu nome e a sua palavra acima de tudo, Pai. A sua palavra tem primazias no nosso meio. A sua palavra, nós damos todo o espaço, todo o momento agora de reverência para a sua palavra que será ministrada. Eu declaro em nome de Jesus uma unção sobre o ministro dessa noite, para que ele possa trazer instruções na palavra de Deus. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Seja bem-vindo, Orlando. Amém. É contigo, o Espírito Santo Amém. te guie nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Eu quero liberar o grupo de louvor. Para que eu não venha passar do horário. Você está com expectativa em Deus? Você crê que Ele tem uma palavra específica para a tua vida? Aleluia! Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo, Ele é o cabeça. E o tema, ele é espetacular. Porque a fé sem obra é morta. Não me venha para cá dizer que você tem fé, se você não demonstra, não tem obras para demonstrar. O crente nascido de novo, que vive a palavra, ele está em movimento. Se um dedo meu aqui, ele não estiver em movimento, é porque tem alguma coisa acontecendo com ele. Alguém pode ter machucado,
Pode ter acontecido qualquer coisa. Alguém já ficou sem movimentar um dedo por queda, alguma coisa? Você vai observar que tem algum problema nele, se ele não tiver em movimento. Assim somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Se tem alguém que não está em movimento, que não está agindo em fé e não estamos observando obra, é porque existe um problema. Mas existe também um remédio. Aleluia! A palavra de Deus é o remédio para toda e qualquer circunstância. Amém? Então abra aí a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 6. Tiago 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Ele vai dizer que é o tema desse ensino. Tiago 2, versículo 26 nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Tiago, ele nos dá um grande exemplo. Toda a carta de Tiago, eu falei e vou repetir nesta noite, ela nos instrui a ter uma vida, como devemos ter a nossa vida prática, o nosso ministério, como nós devemos viver como cristão. E ele deixa claro, e nós precisamos observar que não é nada, a salvação ela não é por obras, ela é por fé. Mas uma vez que alguém alcança a salvação por conta da fé na palavra do Senhor, automaticamente essa pessoa ela vai exercer obras da fé. E a fé não vem por outra coisa a não ser ouvir a palavra do Senhor, a mensagem de Deus. Então observe que Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então é necessário nós termos fé. E nós sabemos que o Senhor, quando ele, em Efésios capítulo 4, versículo 8 a seguir, vai dizer assim: subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subindo aos céus, nos diz o texto, levou cativo o cativeiro e deu dons. Ele distribuiu dons aos homens. Para quê? Para que nós venhamos concluir o seu ministério. Jesus, ele foi ao Pai, enviou o Espírito Santo e nos deixou uma missão para que nós possamos aqui completá-la. Nós estamos, a igreja está aqui na terra completando o ministério de Cristo. É a continuidade de Atos. Atos, ele começa no livro de Atos capítulo 2, inicia ali a descida do Espírito Santo, o início da igreja, e a continuidade de Atos é o que eu e você estamos fazendo. Então ele distribuiu esses dons, mas nós estudamos aqui na quinta-feira passada, e nós sabemos que ministério significa trabalho. As pessoas recebem um ministério da parte de Deus, os dons, e cada um tem um exercício a fazer, um desígnio a fazer aqui na terra, dado pelo próprio Deus. E ao designar o seu ministério, nós aprendemos aqui na quinta-feira passada que antes da nossa função, antes do nosso ministério de servir, nós não podemos nos esquecer que nós somos servos do Senhor. Estamos a serviço de Cristo na terra. Mas você precisa entender qual é o propósito dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4. Vamos ver o que é que diz na carta aos Efésios. Capítulo de número 4. Efésios 4, versículo 11 a seguir, nos diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolo. Veja que aqui o texto já deixa claro quem é que distribui os dons. Ele mesmo. Ele quem? Cristo. Ele distribuiu dons. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros doutores, que é o mesmo que mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que diz que ele distribuiu os dons, mas também vai dizer por que ele distribuiu esses dons. Veja que o texto ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem? O aperfeiçoamento daqueles que foram separados. Eu e você. Separados para continuar a sua obra. E ele querendo o aperfeiçoamento dos santos e para a obra do ministério. Então perceba que para a gente concluir a obra, para a gente exercer a obra de Deus, nós precisamos estar diante dos dons. Aí quem sabe você pode até dizer, mas eu não fui chamado para apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor e nem doutor. Mas existe um ministério que você não pode correr dele. E nós vamos logo falar que é o ministério da reconciliação. Todo aquele que confessou a Cristo, adentrou nesse caminho, ele tem um ministério a exercer, que é o ministério da reconciliação. Logo nós estaremos falando dele. Veja que o versículo 12, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então ele distribui os dons para quê? Para preparar o povo de Deus a serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Uma vez que Cristo é o cabeça, nós somos o membro do corpo. E para que esse membro ele venha ser construído, para que venha ser perfeitamente construído e prosseguir segundo o que Deus determinou, ele distribuiu os dons. Veja que nós não atingiremos a maturidade sem os dons, sem estar diante dos dons ministeriais. Então é necessário, primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos, foi que Jesus distribuiu os dons. Segundo, para desempenho do seu serviço, para o desempenho do seu trabalho e do seu ministério. Você já ouviu a expressão de alguém, deixa eu ir ali no culto para mim ver o que é que Deus tem para mim? Quem já ouviu isso? Eu vou lá ver o que é que Deus tem para mim hoje. Mas você sabia que uma vez que nós nos encontramos com Cristo, cremos na existência dele, nós temos algo para dar para ele? Muitas vezes nós falamos, o que é que você quer? Mas nós nos esquecemos de dizer o que é que o Senhor quer. É óbvio que nós queremos receber e ele dá, porque é um Pai bom, misericordioso. Mas nós precisamos entender que nós também temos algo a oferecer. Porque ele morreu ali na cruz do Calvário. Ele nos deu vida eterna. E através dessa vida, através da vida que nós estamos vivenciando, nós devemos também proclamar a mensagem de Deus. E para isso nós precisamos entender sobre o que é o ministério, sobre o que é a obra de Deus. Não é apenas nós confessarmos a Cristo e vir cativo aqui uma cadeira e diz, essa cadeira aqui é minha. Tem gente que até nomeia, né? Tem lugar que não tem isso não. Sente onde você quiser, irmão, e fique em paz. Mas tem gente que diz, eu vou receber e ó, tchau. Mas não, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não é dessa forma. Nós temos algo a designar. Nós temos dons. E você precisa entender que quem delegou, quem entregou esses dons foi o Senhor. Não é o homem que designa. Deixa eu separar aqui. Cara, fica aqui que tu vai ser pastor aqui. Você vai ser isso. Não, não é o homem que separa. É ele que distribui os dons. Por falta de entendimento, muitas pessoas fazem isso. Serve com um propósito de receber algo, mas não. Nós aprendemos aqui na quinta passada que nós servimos ao Senhor por gratidão e por amor a Ele. E por esse dom estar dentro de nós, Ele vai se manifestar. Não tem como você ter uma fé viva, estar avivado em Cristo, em comunhão com Ele, e você vir para um determinado lugar, para um prédio, para uma igreja, e só ouvir, consumir e voltar. Não tem como.
Você sente aquele desejo de se envolver, aquele desejo de fazer algo. E esse desejo que você sente é o próprio dom que Deus colocou dentro de você, querendo se manifestar, querendo se mostrar para você mesmo. Eu não vou abrir a minha boca e dizer, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não! É o Senhor quem já colocou dentro de nós. Então observe que existem os 5 dons: apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. E nós precisamos estar diante dessas unções para que o corpo venha estar em movimento e edificado. Você já observou que tem gente que diz, rapaz, eu gosto de ouvir fulano, eu gosto de ouvir ciclano. É porque cada um foi distribuído um dom, existe uma unção sobre a vida dele. Não é que nenhum é melhor e o outro não. Não. Cada um está atuando na sua área. E nós precisamos de cada área dessa. Você precisa entender, eu estava estudando aqui e lembrando. Quando eu era criança, eu jogava em uma escola, uma escolinha de futebol. E as pessoas sabiam o dia do treino ali coletivo de todo mundo jogar bola. Mas quando era o treino físico para se exercitar, que era mais trabalhoso, as pessoas não iam, os meninos. Oxe, é físico, bora embora. E não queriam aquilo ali. Por quê? Porque existe ali o momento de se exercitar. Mas existe o momento deles de praticar ali o jogo, o futebol, o treino coletivo, jogando mesmo cada um na sua posição. Observe que um time, ele existe posições. Zagueiro, volante, e por aí vai cada um no seu determinado lugar, para que aquele time venha agir corretamente. Agora vai ter aí, foi separado aí os jogadores da Copa, e você vai ver que cada um daquele ali tem uma posição para exercer. Tem o atacante que fica lá na sua posição. Geralmente, o zagueiro que está lá atrás para ajudar o goleiro. Pode acontecer, mas muitas vezes você não vai ver ele sendo um artilheiro, porque ele está ali para defender. Mas o atacante, ele vai fazer muitos gols. Mas com a ajuda do zagueiro lá, que protegeu o time. Então todos estão ali trabalhando juntos para que aquilo venha a acontecer. É dessa forma o ministério de Cristo. É dessa forma também. Aí as pessoas dizem, não, eu quero ouvir fulano, eu quero ouvir ciclano. Você precisa estar debaixo de todas essas unções aqui que Deus colocou. Todos esses 5 dons. Veja, mas qual é a finalidade desses ministérios? Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Então veja que a finalidade desses ministérios, uma delas é, veja, precisamos de todos os 5 dons ministeriais operando juntos para trazer o corpo de Cristo à plena estatura de Cristo. Segundo, crianças espirituais são facilmente abaladas e levadas por falsas doutrinas. E por que é levantado o dom de mestre? Alguém é levantado para um ensino, para debruçar a palavra, ensinar as pessoas e instruir, para que ela não seja mais crianças espirituais e cair em qualquer vento de doutrina, cair em qualquer engano que as pessoas citarem aí fora. Por isso que o Senhor distribuiu esses dons, para que as pessoas venham estar perfeitamente exercendo a sua função. Então é necessário a gente estar sobre esses 5 dons operando junto. E uma delas é que crianças espirituais são facilmente abaladas e levadas por falsas doutrinas. É por isso que Deus levantou o mestre para lhe instruir e você observar o que está escrito. Não é sobre o que os outros... é isso, eu acho aquilo. Não, é o que está escrito. É sobre o que está a palavra. Veja que a resposta do questionamento, mas qual a finalidade? Está aqui na palavra. A resposta está aqui, versículo 14 e 15. Veja outro ponto importante. Jesus colocou os dons do ministério na igreja para nos auxiliar
a crescer conforme a sua imagem. Observe que ele distribui esses dons. Mas se você observar, quando Jesus andou nessa terra, ele operou nesses 5 dons. Ele operou no dom de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre. O tempo todo ele estava ensinando. Volta e meia ele estava curando. Volta e meia ele estava trazendo palavras de conhecimento. Ele estava também profetizando. Então ele exerceu esses 5 dons. Aí ao ir, ele diz, agora eu vou distribuir. E ele diz, irmãos, isso aqui é poderoso. Você precisa entender que existe um dom dentro de você. Existe um ministério a você designar. Ministério é trabalho, é serviço para o reino de Deus. Isso é poderoso. E por não observar as escrituras, as pessoas dizem, deixa eu ir ali fazer, ali para o pastor, fazer ali para a minha liderança. Não, é para Deus, você vai exercer o seu ministério. Se você fizer pensando em agradar alguém, você vai se esbagaçar lá na frente. E aí, a criança que não é tratada, não cresce, ela é abalada. E nesse abalo aqui, ela pode se frustrar. Isso aí, o que tem de gente aí abalado e frustrado, porque não ouviram a verdade, porque não foram instruídos sobre isso aqui. Veja, não podemos atingir o amadurecimento sem o auxílio da operação do ministério quintuplo, que é os 5 dons. Então a gente só vai atingir a maturidade quando a gente estiver diante da operação desses 5 dons. Aí alguém diz, rapaz, fulano vai pregar em tal lugar, vamos lá, é uma unção, é diferente. Por quê? Porque ele tem um desses dons aqui. Ai não, já ouço por aqui mesmo. Mas existe aquela unção, aquele dom específico que você precisa ouvir, que você precisa estar ali para aprender. Então observe, e você precisa entender que esses 5 dons aqui, na antiga aliança, era só o ministério do profeta. Através dele, ele guiava o povo. Mas hoje ainda existe profeta? Existe. Mas o principal propósito do profeta, nós vamos estudar lá na frente. Mas você precisa entender que o principal propósito e função do profeta hoje é ensinar e pregar a palavra de Deus. E não é mais para guiar as pessoas. Por uma falta de instrução e observar isso aqui, é que as pessoas vai pelo que fulano diz. Fulano profetizou e disse que era para eu fazer isso e isso. Não, se não estiver de acordo com a palavra, descarta, irmãos. Porque nós precisamos ficar com o que está escrito. Hoje o profeta é para ensinar, é para pregar. Deus levanta para profetizar, trazer palavras de conhecimento, sim. Mas se estiver de acordo também com as escrituras, com a palavra, e não mais para guiar o povo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus e habita dentro de mim, dentro de você, que já confessou a Cristo e que tem uma fé viva e eficaz e genuína. Amém? Então observe, algumas igrejas só amadurecem até certo nível, porque reconhece somente alguns dons ministeriais. O intuito de Deus, ao estabelecer os 5 dons, era o de que crescêssemos em tudo. Então Deus nos chamou para crescer em tudo, e não apenas por metade. Existem ministérios aí fora excelentes, irmãos, mas não crê que existe mais apóstolo, não crê que existe mais profeta. E aí essa igreja ela não vai crescer em tudo. Ensina coisas poderosas da palavra de Deus, mas não crê na profecia. Não crê em coisas que Deus ainda fala hoje através da sua palavra. Então vai crescer deficiente. Você já observou que existe ministério? Rapaz, lá é fogo puro. Às vezes é alguém que tem o dom para profetizar, para fazer isso. Mas hoje o profeta é para ensinar a palavra, é para pregar a palavra. Então uma igreja que só tem apenas movimento e não tem ensino, ela não vai crescer do jeito que Cristo preparou. Porque você precisa entender que o movimento é bom, irmãos. Um movimento segundo a palavra, eu mesmo gosto.
Se for para pular, eu pulo. Se for para correr, eu corro. E não estou nem aí com o que os outros vão dizer. Mas tem que estar de acordo com a palavra. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O movimento é bom. É bom a gente estar na unção de Deus. Mas quantos entendem que na hora da aflição, na hora de um problema, na hora que o negócio aperta, esse movimento não vai te sustentar em nada. Só foi naquele momento e pronto. Mas sabe o que vai sustentar? O ensino da palavra. Aí o povo diz, é um culto de libertação, e você chega lá e cadeira voando. Não! Libertação é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um culto de libertação hoje. É a palavra que nos liberta cada dia. Então observe que a palavra, no dia que o negócio apertar, você vai ter a palavra ali, vai abrir a boca e vai falar a palavra. No dia que o negócio apertou ali no deserto, Satanás chegou para Jesus. Tu não diz que é filho de Deus? Está aí com fome? Transforma as pedras em pão. Aí ele foi para a palavra, Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele respondeu. Mas ele estava com fome mesmo. Porque ele estava ali no deserto, jejuando. E Satanás vai vir nesses momentos de fraqueza. Mas quando você está com a palavra, quando você está com a fé viva, você abre a boca, repreende e lança a palavra de Deus e prossegue a sua caminhada. Mas emoção, irmão, não. No dia da emoção, se não tiver a palavra. Mas quando nós estamos aqui, diante da escritura de Deus, da palavra, no dia, o Espírito Santo, epa, tá assim lá. Ele vai te lembrar. O Espírito Santo é uma pessoa, está conosco em todo tempo. E ele nos faz lembrar. Mas deixa eu te dizer, ele só faz lembrar do que a gente estuda. Do que a gente se colocou para ouvir, para aprender. O que você se alimenta é o que vai te sustentar. Então observe que é por isso que muitos não amadurecem completamente, porque não se colocam diante de todos os dons. Veja que quem concede e estabelece é o próprio Jesus. Quando ele diz, ele mesmo concedeu uns. Aí ele vai prosseguir, apóstolo, evangelista, ele quem? Jesus. É ele quem concede os dons. Amém? E quando alguém é chamado, como é que eu vou saber quando alguém é chamado? Tem um chamado de Deus. Veja que o chamado, ele nasce conosco. O chamado, ele nasce, mas isso não quer dizer que entramos imediatamente nele. Existem atitudes e passos necessários para entrarmos no nosso chamado. Veja, nós já nascemos com um chamado e um propósito de Deus a ser desenvolvido. Abra lá a Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo por número 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, no versículo 15 diz assim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Em outra versão diz assim. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele. Então observe que ele aqui já nasceu com o seu chamado. O Senhor já o chamou. Lembra de Jeremias? Desde o ventre eu te escolhi. O profeta Jeremias. Então o chamado, desde quando nós nascemos, nós já nascemos com o chamado de Deus. Mas muitas vezes, por nós não crescer diante da palavra, quando nós confessamos a Cristo, nós vamos entender que existe o nosso chamado e nós vamos desenvolvê-lo, o nosso chamado. Mas você precisa entender que você já nasce com o seu chamado e com o seu propósito. Ninguém nasce sem propósito.
todos nós temos um propósito a designar aqui nessa terra. Cada um de nós recebemos uma função a designar. E eu vou deixar aqui um questionamento. Você sabe qual é o seu chamado? Você está cumprindo o seu chamado que Deus delegou? Você já identificou qual é o seu chamado? Porque nós precisamos. Uma vez que nós confessamos a Cristo e nós dizemos que somos cristãos, que cremos nele, nós precisamos identificar qual é o nosso chamado e precisamos estar atentos se nós estamos cumprindo o que Deus nos delegou. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, resolver da nossa forma, mas nós precisamos entender que existe um propósito. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos identificar o nosso propósito e nosso chamado. Tem pessoas que dizem, tudo que eu fazia nada dá certo, mas se encontrou com Cristo, agora vai dar tudo certo. Você vai entender o seu propósito, o seu chamado e prosseguir. Tem gente que mesmo estando dentro da casa do Senhor, diz, vive amargurados, infelizes, faz uma coisa, faz outra, e não sabe o que está fazendo, porque não identificou o que foi chamado para fazer. Mas nós precisamos. Veja que na Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 14, diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. Paulo, ele escreve para esse jovem, por nome Timóteo, e ele exorta ele, porque Timóteo, ele tinha um chamado, e Paulo, ele diz, ei, não despreze o dom que há em ti. Paulo já sabia que existia um dom, e alguém, por profecias, impuseram as mãos. Por quê? Porque sabiam que ele foi designado para algo. E os presbíteros impuseram as mãos sobre ele, porque entendiam que ele tinha algo a designar. Mas Paulo escreve essa carta para ele e diz, ei, não despreze o dom que há em ti. Existe um dom que há em ti. E é por isso que nós precisamos entender se nós estamos realmente cumprindo o chamado de Deus. Porque nós podemos fazer várias coisas, mas se nós não estivermos cumprindo o que Deus designou, nada feito. Porque o que vai contar é o que Deus chamou para eu fazer. E ele diz, não despreze. E 1 Timóteo 1,18 diz assim: Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Na NVI diz, Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Porque ele tinha um dom. E Deus levantou aqui pessoas que profetizaram sobre isso também. Sobre o que havia determinado sobre ele, o que Deus tinha para ele designar. Ele diz, ei, eu te digo, eu te aconselho que você combata o bom combate. Não despreze o dom que Deus te deu. E você precisa entender que nós não podemos desprezar. Existem pessoas que têm os dons, têm o seu chamado a designar e muitas vezes desistem. Tem muitas pessoas com dons dados por Deus aí fora, que foi chamados para louvar, engrandecer o nome do Senhor, mas estão engrandecendo aí o nome do inimigo, louvando e cantando para o inimigo. E Deus, ele não toma, não. O que ele dá, ele não toma. Tem gente que diz, olha, recebeu um dom, fazia isso e isso.
exerça, mas exerça da maneira correta, porque vai chegar o dia, irmãos, que a gente vai prestar conta do que a gente recebeu aqui. E vai haver recompensas. Recompensas enquanto a gente faz, a gente está fazendo aqui, e recompensas lá também. Então ele diz, não despreze. Veja que Timóteo, ele não foi um líder autodesignado. Ele não se autodesignou que era um líder. Diz, eu vou ser isso. Tem gente que compra credencial e diz que é pastor. Mas tem o chamado. Veja que é um dom. É um dom. Não é o homem. Tem muita gente aí que o povo levanta como um pastor. Mas quando você observa as escrituras e tem um discernimento, você vai ver nunca que esse rapaz tem um dom para pastor. Você vai observar, não é da nossa conta, mas eu vou te dizer, se você tem o discernimento, você vai ver que realmente está fazendo algo que não foi chamado para fazer, com a intenção errada. E é através dessas intenções a qual nós vamos ali receber os nossos galardões. E se faz com a intenção errada, não vai receber galardão nenhum. Então veja, que não foi ele que se autodesignou. Ele não se intitulou. Nem foi homem quem o colocou, mas sim o próprio Deus quem o havia chamado. Então é o Senhor quem nos chama. Veja que a palavra do Senhor vai nos dizer, não foi vocês, eu escolhi vocês. Primeiro foi Ele quem nos escolheu. Então você precisa identificar o seu chamado, o seu dom e exercer o seu ministério. E aí você vai encontrar alegria em Cristo. A verdadeira alegria em Cristo é quando a gente identifica e exerce o nosso chamado, irmão. Porque a gente não vai fazer por conta de A, por conta de B e de C, mas por conta do próprio Deus que nos chamou. Você é fiel ao seu chamado? Ou você é negligente? Fica esse questionamento. Se nós somos fiel realmente ao que Deus designou, ou se volta e meia a gente está negligenciando. Porque a principal qualificação para o ministério, uma das principais, e exige qualificações para a gente exercer o que Deus chamou. Porque as coisas de Deus, ela é sim organizada. É um corpo, cada um no seu devido lugar. E as coisas de Deus é organizada. E a principal qualificação para o ministério é fidelidade ao seu chamado. E fidelidade não é outra coisa a não ser exatidão em cumprir suas obrigações, em executar as suas promessas. Fidelidade é isso, é cumprir as suas obrigações. E ser fiel é aquele que guarda fielmente, que cumpre seus contratos, fiel às suas promessas. É alguém constante, é alguém perseverante, é alguém exato, é alguém seguro, é alguém que tem firmeza no seu chamado, é alguém que tem compromisso no seu chamado, é alguém que tem responsabilidade. Deus me designou algo, me chamou para isso, e eu vou fazer com excelência, e eu vou exercer o que Deus chamou para eu fazer. E nós precisamos identificar isso aqui, irmão. Fidelidade ao chamado de Deus. Nós precisamos ser fiel ao que Deus nos chamou para fazer. Veja que em 1 Timóteo capítulo 1, o verso 12, diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quantos entendem que se Deus me separa, designa algo, é porque Ele diz, esse aí tem capacidade para fazer. Deus, Ele não vai lhe confiar algo nas suas mãos, sem que você não vá dar conta, porque vai. E Ele diz, eu dou graças ao Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então Ele teve o Senhor que teve Ele por fiel. E muitas vezes as pessoas recebem esses dons
e não dá o devido valor que deve ser dado. Nós precisamos dar valor ao que o Senhor nos deu. Tem gente que diz, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Não, serve sim. Existe algo para você designar. Basta tão somente você mergulhar na palavra de Deus e prosseguir, porque existe algo para você fazer sim. Existe um propósito para cada pessoa aqui nessa terra, existe um propósito a designar. Mas nós precisamos ser fiel ao que o Senhor nos colocou. Veja que na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele diz algo extraordinário. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Veja que foi imposto ali para ele designar. Mas quantos entendem que Paulo poderia ter rejeitado isso aqui? Quando Paulo diz ai de mim, é porque ele tinha um anseio, algo que o atraía como um imã, um chamado, um amor por aquilo ali. E ele diz ai de mim que não venha a cumprir. Aí tem gente que diz, se eu não fizer isso para o Senhor, ele vai arrancar um braço, vai arrancar uma perna, eu vou morrer. Não, não. No dia, você não vai receber os seus galardões. E possível que você não tenha uma fé viva, porque a fé sem obra é morta. E se você não tem obras, irmãos, é preciso analisar que fé é essa. Porque é provável que não esteja viva, segundo a Escritura, segundo a palavra. Veja, pregar as boas novas era o dom e chamado de Paulo. E ele disse que não podia parar de pregar, ainda que quisesse. Paulo era levado pelo desejo de fazer a vontade de Deus. E eu declaro no nome de Jesus, você ansiando por esse desejo de fazer a vontade de Deus, de acordar e dizer, Senhor, o que isso aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Porque você tem algo a fazer, pessoas que chegam no teu dia a dia, você pode falar da palavra de Deus, pode falar de Jesus, você pode abraçar alguém. Muitas vezes alguém está precisando tão somente de um abraço, tão somente de uma palavra. Então exerce o que Deus colocou dentro de você. Como é que eu digo que tenho uma fé viva, que tenho Cristo na minha vida e não anuncio Cristo, e não desejo, não anseio em proclamar as boas novas, e não tenho o desejo de resgatar as pessoas também? Tem gente, irmãos, que você só vai descobrir que é cristão se vê entrando em uma igreja, mas lá fora não tem testemunho nenhum. A ponto de as pessoas se assustarem, oxe, tu é crente? Mas outros não. Outros não precisam nem abrir a boca. E olhe que não é por conta de vestes religiosas, não. É por conta do comportamento do que sai da boca mesmo. Porque foi-se o tempo que veste e engambela o povo mais, irmão. Não. O que prova mesmo que a fé está viva é a obra da fé. É a obra da fé, e a obra da fé é além de exercer os dons, exercer os frutos também. Porque não basta a gente pregar, exercer os dons, e lá fora não exerce os frutos. Então observe que Paulo ele diz que ai de mim não anunciar o evangelho. Ele entendeu a verdade. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas em meio à sua caminhada, ele estudou, ele se preparou ali, sem nem sequer ainda estar entendendo. Mas Deus, quando se encontra com Cristo, o próprio Cristo vai utilizar o que ele tinha, aquela bagagem toda, e diz, ei, conserta esse negócio aí e usa para o bem. Tu era perseguidor, agora tu vai ser perseguido, é ao contrário. Mas mesmo o povo querendo tirar a vida dele, ele diz, eu não paro de proclamar essas boas novas, eu não paro. Chegava em lugar e o povo não cria, ele batia a poeira dos pés e ia para quem queria ouvir.
chegou diante dos judeus e disse que Cristo era o Messias, e o povo ficou irado com Paulo. Ele bateu a poeira e deu linha e não parou de proclamar o evangelho. Sabe por quê? Porque ele falou, saiu da boca dele. O que os outros fizeram com a palavra já não era mais responsabilidade dele. Sabe o que é que Paulo diz? Que o sangue dele não estava sobre aquelas pessoas. Em Atos, nem antiga aliança não. Tem Ezequiel também, mas aqui é na nova aliança. Livro de Atos, ele diz: ei, o meu sangue não está mais sobre essas pessoas não. Bateu a poeira e saiu. Não quiseram, mas ele fez o que era devido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos anunciar essas verdades e pessoas não vão crer. Não vão acreditar. Mas quanto sabe que é com a própria palavra que essas pessoas serão julgadas? Às vezes, irmãos, eu fico até imaginando pessoas que eu falo de Jesus não crê. E eu fico já ilustrando, eu digo, já estou imaginando aqui, Senhor, o Senhor me mostrando esse povo, porque o Senhor é muito poderoso. Irmãos, eu viajo mesmo. Eu fico imaginando o Senhor mostrando o mesmo momento exato que eu falei de Cristo e disse: não, eu não aceito. Eu não quero confessar Cristo. E lá naquele dia dizer: ah, Senhor, mas eu não ouvi. Ele dizer: mas o menino passou aí. E eu fico viajando, imaginando de que é que tem. Mas a gente anunciou e vai continuar anunciando, que creia ou não, Cristo está às portas, irmãos. E nós precisamos designar o que Deus chamou para a gente fazer. Precisamos ser quem Ele chamou para a gente ser. Não é esse negócio de ser isso e aquilo diante de fulano e de ciclano, não. É ser mesmo quem Deus chamou para a gente ser e acabou. Viver segundo a palavra, segundo o que Deus chamou para a gente fazer, ainda que os outros gostem ou não, nós vamos prosseguir designando o nosso chamado. Porque existem recompensas de Deus e não apenas por isso, mas por ser fiel e grato a Ele, pelo que Ele fez por nós, irmãos. Tem gente que não dá valor, esquece do sacrifício que Deus fez. Há poucos dias eu encontrei uma cliente, essa semana ainda, e ela tinha quebrado uma perna. E eu cheguei lá, já tá andando. Eu, oh, glória a Deus, já tá andando. Já soltei aquela muleta, meu filho. Tá sem fazer nada aqui. Aquela mulher sempre ali arrumando as coisas, correndo na roça, volta. E tava ali parada. E eu olhei para ela e disse: e às vezes as pessoas reclamam da vida, né? Porque ela ficou ali um tempo ali sem andar. E tem gente que reclama. Eu conheço, eu trabalho em um lugar aí que tem um rapaz que não tem uma perna. Ele pega a bicicleta e se manda. E eu fico observando, tem gente que tem perna, tem braço, reclama da vida, diz que não tem emprego, diz sim, mas faz um show. E cheio de saúde. E não faz nada. Vivendo inutilmente. É viver inutilmente. Mas sabendo que tem algo para designar. Que tem um propósito. Mas, infelizmente, nós que estamos diante da palavra, nós precisamos designar o que Deus chamou. Existe um propósito dentro de você. Ah, mas eu ainda não sei. Pega junto com a gente que você vai entender. Não estou aqui te instruindo para vir servir o pastor, não. Você está pensando que é para isso? É não. É para a obra, é para a igreja avançar, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a qual Ele vai vir buscar. E se a gente não estiver no lugar certo, juntos, com o cabeça nos guiando, não vai. Não me venha para cá achar que vai subir, não. Se tiver separado. Se tira um braço e fica para lá, o corpo se manda com o resto. O braço fica ali sozinho. E Deus não chamou um corpo amputado, mas um corpo perfeito. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. É Ele quem nos guia. Então veja que Paulo, ele ansiava em fazer a vontade dele. Tiago, ele diz assim... Tiago capítulo 1, versículo de número 7. Abra lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é isso aqui? Alguém que uma hora está avivado, pastor, conte comigo, eu estou junto. Mas volta e meia,
é inconstante. Não, era só fogo de palha. Mas a principal qualificação do ministério é a fidelidade. É ser fiel ao seu chamado. Independente do que aconteça, independente de circunstância, você é firme naquilo ali. Consciente no que Deus chamou. E aí tem pessoas achando que vai receber algo do Senhor. Mas Tiago, ele diz, não pense o homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Alguém que começa algo, irmãos, e para. Alguém que diz, eu vou fazer isso porque Deus colocou no meu coração e eu vou fazer. E aí volta e meia já. Um dos grandes exemplos tem gente que compra um carro, né, e diz, Deus me deu. Aí quando é com outra semana, vende-se. É engraçado. Mas volta e meia é assim. O povo inconstante não tem constância nas coisas. Firmeza no que Deus lhe chamou para fazer. Seja firme. Pegue firme. Porque vai dar certo. Você é abençoado. Você é abençoada. Pegue firme no que você vai fazer. E prossegue avante. Não recua não. Tem obstáculos. Mas tem Cristo na frente. Tem o Espírito Santo para nos instruir. Para a gente prosseguir essa caminhada. Veja aqui dois grandes exemplos de fidelidade na Bíblia. Fidelidade ao chamado. Um é Moisés. A própria carta aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo de número 3, verso 5. Hebreus 3, verso 5 diz assim. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunhar das coisas que se havia de anunciar. Veja que ele foi fiel. Em Números também vai dizer. E alguém que foi fiel ao seu chamado foi Eliseu. E eu preciso ler esse texto. Eliseu, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eliseu, ele foi chamado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o versículo 21. Diz assim. Primeiro, eu vou ler do 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 15 a seguir diz. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael rei sobre a Síria. Toma a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, e de Abal Meola, ungirá profeta em teu lugar. Isso aqui é Deus falando para Elias. Enquanto está naquela caverna, ele diz, ei, volta para o teu caminho. Que Elias, você conhece essa história aqui? Ele fez um duelo ali dos profetas de Baal. Deus se manifestou, algo extraordinário. Mas aí Jezabel, atribulada pelo demônio, e tem Jezabel aí e tá cheio, viu? Mas o nome é outro, depois eu lhe conto um. Tá cheio. E aí essa mulher disse que queria matar. Anunciou que ia tirar a vida de Eliseu. Mas Eliseu matou 400 profetas, desceu fogo do céu, o homem fez coisa extraordinária. Mas essa atribulada aqui disse que ia matar ele. E aí ele se mandou para uma caverna. E Deus se manifestou, fez algo extraordinário. E sabe o que é interessante? O tempo não nos dá. Mas quando ele vai para essa caverna ali se esconder e dá uma de vitimismo, porque é só eu, e ele diz, ei, o Senhor diz, ainda tem 7 mil aí, rapaz, na cidade, que não se dobrou. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa diz, eu faço isso, eu faço aquilo, e ninguém reconhece. Ei, não é só você não. Aí você vê violência, isso e aquilo. Tem remanescente aqui nessa cidade, irmãos. Eu e você somos um deles. Eu e você somos um deles. Remanescentes que não se dobrou a Baal, que não se dobrou às prostituição, ao que não presta. E nós estamos aqui firmes e de pé. Ainda que alguém tenha voltado, olhado para trás, nós estamos firmes, prosseguindo o nosso chamado. E sabendo que a qualquer momento a trombeta vai soar. E o povo crendo ou não, nós vamos subir. Mas ele disse, não, é só eu. E teve aquela
conversa toda e Deus se manifestou ali para ele. Diz aí, volta pro teu caminho. Aí diz, tu vai ungir. Aí começou a falar quem ele ia ungir. Mas ele vai citar o nome de Eliseu e diz, e unge Eliseu, falou o nome do pai ali, da mãe, ungirá profeta em teu lugar. Aí esse rapaz, observe o texto do versículo 17. E há de ser que o que escapar da espada, isso aqui é sobre os outros que ele ia ungir. Escapar de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á. Veja, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos se não dobraram a Baal. E toda boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Veja, ele vai ungir esse homem rei, mas sabe o que é que ele estava fazendo? Olha o que o texto diz. Andava lavrando com 12 juntas de bois. Essas 12 juntas de bois é que havia 11 na frente dele, ele era o último, 12ª. Observe isso aqui. Dos bois, adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele, imediatamente ele deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e com o aparelho dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Esse rapaz aqui que Deus levantou e ele estava ali trabalhando com as juntas de boi, lavrando a terra, mas ele sabia que ia chegar um tempo determinado que ele ia acabar com aquilo ali. E ia seguir Eliseu. E ele perseverou, ninguém sabe, aqui não diz o tempo. Mas Elias só chegou. O profeta, ele usava uma capa de couro, irmão. E isso aqui era algo poderoso, ele entendeu. Só em jogar a capa por cima, está dizendo, estou te ungindo. Uma das maneiras era essa, derramavam ali o azeite na cabeça. Tem gente até hoje derramando aí um bocado de azeite, aí ungindo o povo. Mas você vai aprender. E observe que ele lançou aquilo ali. Ele automaticamente desceu e disse, ei, deixa eu me despedir do meu pai, da minha mãe. E ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Ele disse, vai e volta, não despreza o que eu fiz aí, entende? Ele foi, se despediu do pai e da mãe, pegou aquela juntas de boi ali, pegou a madeira, do tipo de uma carroça lavrando a terra. Sabe o que ele fez com a madeira? Queimou, fez um fogo. Sabe o boi que trabalhava ali para lavrando? Pois pegou, matou os bois, comeu com o povo, festejou e disse agora, ó. Mas sabe o que é que ele estava dizendo? Aqui eu não volto nunca mais. O que eu estou fazendo aqui foi até hoje e acabou. Eu largo isso aqui e prossigo. E o texto diz, e ele seguiu Elias e o servia. Ele foi servir Elias, mas deixa eu te dizer, quando Elias sobe ao céu, ele recebe porção dobrada por conta da fidelidade e por entender o mistério de Deus na sua vida, o chamado de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Ele diz, ei, isso aqui eu não faço mais, eu vou prosseguir. E na nossa vida não é diferente. Quando nós nos encontramos com Cristo, existem coisas que nós temos que retirar para prosseguir e dizer, ei, isso aqui nunca mais. Existem pessoas que existem atividades que faziam, que não provém da palavra, abandona e prossegue. E em meio ao percurso, em meio ao chamado que Deus tem, ao propósito que Deus tem, essa pessoa vai prosperar, essa pessoa vai avançar, essa pessoa vai ter o que nunca teve, que tentou almejar com outras coisas, vai ter, porque Deus vai fazer. Tem gente que diz, vem, eu vou fazer isso, fazer aquilo do meu jeito, e nunca vai dar certo. Porque o jeito certo é do jeito de Deus, irmãos. Aquele que olha para trás não é digno. Que bota a mão no arado. Jesus, as pessoas queriam seguir Jesus. Um disse, deixa eu enterrar meu pai. Outros queriam fazer
Aí ele diz, deixa os mortos que enterrem os mortos. Mas muitas vezes é assim. Outros dizem, não, vou servir a Cristo, mas quando eu estiver mais velho. E às vezes nem alcança o tempo. Infelizmente. Mas não, o tempo é hoje. Independente de idade, Deus tem um propósito e um chamado para fazer. E Ele é aquele que recompensa o tempo perdido que a gente passou, fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Mas nós precisamos fazer do jeito de Deus. Nós não podemos desprezar o que hoje é grande, um dia foi pequeno, irmãos. Ele começou a servir a Elias. Mas ele se tornou um grande profeta. Alguém que falava face a face com Deus. Alguém que ressuscitou, irmão. Alguém que fez coisas extraordinárias. Alguém que fez um machado flutuar. Se para você isso é pouca coisa, não é, irmãos? Veja o peso do machado e ele flutuar. Isso é coisa poderosa. É coisa de Deus, irmãos. E o que ele tem é extraordinário para fazer através das nossas vidas. Ele ainda cura mesmo, restaura, transforma, e vai ser através da minha e da sua vida, porque nós estamos aqui para completar a obra dele. Tem milagres que não puderam colocar aqui, porque não tinha como, de tanta coisa que Jesus fez. Ele disse, vocês vão fazer coisas maiores. E esse vocês é eu e você. É eu e você, basta tão somente crer. Mas esse Eliseu e Moisés foram exemplos de fidelidade. E não basta a gente saber que tem um chamado, sem que a gente não seja fiel a ele, achando que vai receber, achando que vai acontecer isso, acontecer aquilo, sem estar na posição certa. Existe uma posição que você precisa estar. Deus, ele chega, Jesus, ele chega ali numa sinagoga, e o povo questionando o que ele fazia. Mas tinha um homem com a mão mirrada. Não podia trabalhar, era a mão direita. E estava no canto, escondido. E Jesus diz, ei, vem para cá para o meio. Expôs aquele homem no meio de todo mundo. E sabia que ele tinha a mão mirrada. E estavam questionando porque era sábado. Jesus diz, o que é maior? Só porque é sábado? Estende aí a tua mão. O homem estendeu a mão. E a mão ficou sã. Aquele homem que estava incapaz de fazer, de trabalhar, era a sua mão direita. A mão mirrada, vivia escondido, não poderia nem sequer estar diante do povo. Quem sabe aquele homem estava escondido com aquela vergonha, mas quando Jesus vem, ele tira toda a vergonha, irmãos. Independente do que aconteceu lá atrás, ele não se lembra mais. E as pessoas, muitas vezes, é você mesmo quem quer trazer o que Deus nem sequer lembra mais. Ei, é tempo da gente esquecer o passado e prosseguir o novo de Deus. Deus tem coisas extraordinárias. Quem lembra de passado é Satanás. Zombe da cara dele, irmãos. Zombe da cara de Satanás. Porque Deus nos chamou para ser quem Ele chamou. E você precisa ser o que Ele designou. Imagem e semelhança dEle. Prosseguir, avançar mesmo. Não deixe que obstáculos venham te travar. Crença errada, prossiga, erga a sua cabeça e prossegue avante. Porque você é embaixador, embaixadora de Cristo. Você representa Cristo aqui na terra. Não tem posição maior do que essa, não. Não tem. Tem gente soberba aí, que tem isso e aquilo. Mas você é embaixador, embaixador de Cristo. E embaixadora representa o reino de Deus. Faz parte do corpo de Cristo. E nós não podemos ignorar as coisas. Nem tudo começa já grande. É do pouco mesmo. E veja que ministério é trabalho. E para isso é necessário estudo, consagração, deixar o Senhor moldar o seu ministério como Ele quiser. Não do nosso jeito. Eu vou fazer assim, assado. Não, faça do jeito de Deus, faça do jeito da palavra. E submissão à vontade dEle. Deixa eu ver aqui o horário. Já passou 9 minutos, vou finalizar. Então observe que a gente precisa estar disposto. Você já viu, eu na minha juventude eu tinha um amigo que o pai dele era lapidário. E a gente ia para Carnaíba, comprava pedra e comprava aquela pedra bruta por R$150. Ele chegava na casa dele e quebrava aquela pedra com um martelo, ia tirando aquelas coisas. E ele ia lapidando.
lapidando, ninguém via nada na pedra, não dava nada, vendia baratinho, R$150 ele pegava aquela pedra. E aí ia lapidando, quando pensei, não, tá aquela esmeralda toda verdinha para fazer um pingente. Aí a gente ia para a feira do rato em Campo Formoso, vendia por 1.000, 1.500. Aí depois a gente diz, rapaz, comprou por 150, vendeu por 1.000 e pouco. Aí torrava todo de bebida, de o que não presta. Mas aquela pedra que ninguém dava nada, foi lapidada e teve valor. Quando a gente se coloca diante de Deus, aquela pedra bruta, e a gente se coloca e deixa ele lapidar, é algo valioso. Sabe por quê? Porque ele nos pagou por um preço caro. Tem gente lá fora aí que não dá valor, mas ele deu. Ele pagou um preço de sangue, entregou a sua própria vida por conta da sua e da minha. E ele diz, eu vou investir nesses aí. Aquela pedra bruta que ninguém vê nada. E ele diz, eu estou enxergando algo, porque tem um dom ali dentro. E eu vou despertar esse dom, e vou fazer algo extraordinário. E aí sabe o que é que acontece? O povo vê eu e você e diz, não é fulano, é a pedra lapidada. E aí o povo vai se espantar. E o que foi? A pedra, Deus lapidou, Ele continua lapidando, nos aperfeiçoando. E nós precisamos entender que tem algo valioso dentro de nós que dinheiro nenhum pode pagar. Ei, não deixa Satanás dizer que você é isso, que você é aquilo. Não, você é filho e filha de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita dentro da tua vida. Rabarraçou! Ei, o Espírito de Deus habita dentro da tua vida. Essa irmã que está do lado da Alice, Deus está dizendo, existe o Espírito Santo dentro de você, algo precioso dentro de você. E Deus está dizendo, eu investi na tua vida. E o que Paulo disse para Timóteo, eu faço essas mesmas palavras. Não despreze o dom que Deus te deu. Aleluia! Não despreze. Porque existe algo precioso. Precioso. E nós precisamos nos moldar, nos permitir, deixar. Que é Ele quem vai fazer. Não é o pastor, não é ninguém, não. É Ele, através da sua palavra, através dos dons que Ele colocou, através da unção que Deus derramou sobre cada um de nós. Ele vai lapidando, Ele vai moldando, através da sua palavra, e vai ajustando. Ajustando, irmãos. Na próxima quinta nós vamos falar sobre o ministério da reconciliação, pois o tempo já passou. E nós vamos falar de algo extraordinário. Ministério de socorro. Quem sabe você chegou e diz, mas Deus não me chamou para pastor, nem evangelista, nem me chamou para mestre, mas tem um chamado extraordinário, o ministério de socorros. E você vai se identificar. Quem sabe você diz, eu não sei nem para que Deus me chamou. Venha na próxima quinta aqui, através da palavra. Eu não vou dizer, é a palavra quem fala, é Jesus. E aí você vai se encaixando e vai entendendo. Não, Deus não nos chamou, irmãos, para a gente servir os outros assim, por interesse, por isso, para que... deixa eu ir para o culto, para o pastor ver que eu fui. Deixa eu ir... Não foi para isso não. Tem gente que vai bater ponto na igreja, vai vir todos os cultos e não vai exercer o que Deus chamou para fazer. Mas aqui você vai aprender. Vai se colocar no lugar certo. E o corpo vai prosseguir avante. E Deus conta com a minha e com a sua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, irmãos. Fica firme. Fica firme. Porque tem coisas preciosas para a nossa vida. E deixa eu te dizer. Tem galardão no céu. Galardão. Recompensas de Deus. Recompensas de Deus. Amém? Tem alguém que chegou aqui nessa noite? Eu estou vendo que tem visitante que eu nunca vi. Tem alguém que quer confessar a Cristo, que ainda não fez uma aliança com Cristo e quer fazer? Ou quem sabe já fez algum dia e quer renovar essa aliança? Quer receber uma oração? Nós vamos orar pela sua vida. Se tiver, venha. Se você quer receber uma oração, você quer confessar a Cristo, reconciliar, irmãos. Tem gente que diz, ei, se arrependa do seu pecado, venha para Cristo. Mas por quê? Você vai aprender a quinta-feira. Porque nós precisamos confessar a Cristo para nos reconciliar com Ele. Nos ligar com Ele, porque foi separado.
Aquele que não confessou a Cristo está desligado do corpo e precisa se ligar a Ele. E o apelo de confessar a Cristo, eu não estou lhe chamando para seguir uma placa da igreja aqui, não. É para entrar em um reino de Deus. É para fazer parte da família de Deus. Tem alguém? Se tiver, venha que eu vou orar pela sua vida. E se tiver com vergonha, eu vou aí e me chamo. Tem? Se não tiver, amém, irmão. O pastor está aí até o final do culto. Porque tem gente que tem vergonha, né? Eu mesmo no dia que confessei a Cristo, eu foi chorando, subi no altar, tinha um negócio alto e estava lá. Porque foi poderoso. Deus usou aquele homem para falar coisa que só eu e Deus. Tinha tanta coisa escondida que o homem começou a falar. Eu digo, isso aí é tudo eu. E eu vi que ninguém tinha contado para ele. Porque estava bem guardado. E aí depois, eu me mandei lá para o altar, o homem orou. E ele disse, vai ser diferente a partir de hoje. E eu segurei aquilo ali. E está sendo. E está sendo porque ele é fiel na sua palavra. E Deus tem algo novo. Novo para as nossas vidas. Mas é preciso confessar a Ele. Ah, mas eu creio em Deus. O diabo é quem bem crê, irmão. Quem bem crê é Ele, conhece aqui de ponta a ponta. Mas só vai ao Pai através de Cristo. E aquele que me negar diante do povo, também negarei lá. Lá também vai ser negado. Então por isso que a gente tem que prosseguir. E não negar não. E não guardar Jesus no bolso não. Onde chegar, eu sou cristão mesmo e acabou. E prosseguir. E prosseguir avante. Amém? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus.